Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E hoje eu resolvi trazer pra vocês um joguinho que eu achei muito legal, porque na vida real a gente é assim, a gente geralmente faz lista de supermercado, lista de livro que quer comprar, lista de tudo que pode ser possível fazer lista no mundo. E aí eu vi em alguns canais do BookTube, tanto do nacional quanto do internacional, essa tendência de fazer rankings, principalmente aqui nos canais brasileiros, de ranking de série. Só que eu não sou a pessoa mais ligada em séries que eu conheço, sabe? Então eu resolvi selecionar 20 livros que estavam na minha estante do Scooby, eu peguei as capinhas dele, inseri aqui no Tier Maker, que é o site que eu tô utilizando para fazer esse ranking, e que os outros booktubers também, e que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira montar o seu ranking. E aí a gente vai colocar eles numa escala de bomba, chato, médio, bom ou tiro. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora lá pra ver qual que vai ser a seleção que eu vou fazer. O primeiro protagonista que eu coloquei aqui é a Mad, do Tudo e Todas as Coisas. A Mad é uma menina que fica trancada em casa, que se apaixona pelo Wally, que é o vizinho dela, e ela tem uma doença, então a mãe dela impede que ela tenha contato com o mundo exterior. Eu li esse livro faz muito tempo, eu coloquei um vídeo aqui no canal, mas eu lembro que a Mad era uma protagonista ok, assim, não era nada memorável na minha cabeça, mas eu lembro que eu gostei bastante da história dela. Eu só não sei se eu gostei das decisões que ela tomou ao longo da história. Então, pensando nisso, eu vou colocar ela como médio. Eu acho que ela é um personagem médio, assim. Aí depois tem Nunca Jamais. Nunca Jamais foi um livro que eu li há algum tempo atrás também. E é um livro que é muito subestimado. Eu não sei por que esse livro não é lido por mais pessoas, não é falado. Talvez até seja, mas não comigo. Então conversem comigo de Nunca Jamais. Se alguém leu, coloca aí nos comentários. Esse livro ele é protagonizado pela Charlie e pelo Silas, e eles são dois personagens maravilhosos. Ele é um pouco babaca no começo, depois ele vai melhorando, e ela é toda cheia de si, toda empoderada, toda forte, e eles perdem a memória e se esquecem de tudo da vida deles, e aí eles são envolvidos numa trama mirabolante, e o livro é curtinho, você lê ele num dia, e é um dos melhores livros que eu li no ano que eu li ele. E eu acho que todo mundo deveria ler, inclusive eu deveria ler a sequência deles. Eu lembro que eu não gostava muito das ações dela, eu gostava mais do Silas. Então eu vou escolher o Silas para colocar aqui como protagonista e eu vou colocar ele como um protagonista bom. Eu gostava das atitudes que ele tinha mais no final, principalmente quando as coisas começaram a tomar um sentido maior. Então a terceira é a Sally, de A Cor Púrpura. Esse livro é muito, muito maravilhoso. Tem um vídeo dele aqui no canal, eu vou colocar nos cards pra vocês. Mas se você não leu esse livro, não sei o que você tá fazendo da vida que você ainda não foi correr atrás dele numa livraria, no sebo, pra dar conta de ler, porque ele é maravilhoso. E a minha protagonista aqui, a Sally, ela é simplesmente maravilhosa. Ela era humilhada pelo marido, que na verdade não era o marido, ele tinha comprado ela, e aí ela passa uma vida inteira tentando encontrar meios de se sentir um pouco melhor consigo mesma, até que ela arruma uma amizade com a Shug, que é uma moça muito livre para a época, e as duas acabam tendo um relacionamento amoroso. Então, esse livro foi um dos livros mais bonitos que eu li também. E eu vou colocar a minha protagonista como Tiro, porque ela realmente é um tiro. Agora, tem o Quarto, que deu origem àquele filme, O Quarto de Jack. Eu gosto bastante deste livro. Eu lembro que eu li ele com a calma, com a felicidade. Ele trazia todo um desdobramento que girava em torno da mãe, que era a protagonista da história. Então, eu gostava muito dessa personagem. Eu acho ela uma personagem muito forte. E por isso, eu vou colocar ela no tiro também, porque eu não tenho como colocar ela em outro lugar aqui desse ranking. E agora vamos para uma série que eu lembro que eu comecei gostando muito. E aí, no meio dela, eu já falei, o que tá acontecendo aqui? E no final, eu já não queria nem olhar para aquele livro, sabe? A Quinta Onda foi um livro que eu comecei a ler por causa do filme. Eu fechei uma parceria na época com a editora que publicou esse livro, se eu não me engano é Fundamento, e eu tava super empolgado com o livro, e eu li o primeiro, eu li o segundo, e eu tava empolgado, mas eu via que tinha uma dificuldadezinha ali de andamento, e que por serem histórias que eram de pontos de vista diferentes, ficava mais difícil de eu entender o que estava acontecendo ali. E eu sei que o final foi uma coisa meio morna pra mim. E eu não gostava muito da protagonista, da Cassie, até porque ela não era uma protagonista de fato. Então eu vou colocar ela como chato. Eu não gosto muito dela. O quinto livro vai ser Persuasão, da Jane Austen, que eu achei um livro fantástico, gente. É um livro maravilhoso, é uma personagem empoderada, mulher à frente de sua época, que terminou um relacionamento, que reencontra com esse ex-noivo, e eles começam a encontrar novos sentidos para aquele relacionamento acabado e para um futuro relacionamento. Então eu acho que a Jane Austen, por mais que dizem que ela é conservadora, e ela é por causa da época dela, ela não tinha um modelo de liberdade, de mulheres
fortes, firmes, donas de si. Então eu acredito que ela deu na literatura aquilo que ela imaginava que seria a mulher dos sonhos dela. E aí ela criou a Anne, que é a nossa protagonista, que eu tenho nem palavras pra falar dela. Eu vou colocar ela como tiro, porque eu gosto realmente desse livro. Mais um, A Trix de Divergente. Quando eu li esse livro, e eu também tenho um vídeo dele, uma resenha dele aqui no canal, eu lembro que eu tava com todas as expectativas lá embaixo, porque eu não era muito fã do filme, e eu achava que faltava algo no filme, assim, pra ele dar certo, sabe? E eu lembro que eu peguei, comecei o livro, eu ganhei esse livro no Amigo Secreto, se eu não me engano, e fui lendo, gostei bastante da forma com que a autora escreve. E a protagonista, a Trix, eu achei ela muito bem construída. O arco dela é muito bem construído. As decisões que ela tem nesse primeiro livro são muito boas. Então, eu vou colocar ela como um personagem bom, porque eu não acho ela memorável a esse ponto, mas eu vou colocar ela como um personagem bom, porque eu realmente gostei dela. Em seguida, temos A Rainha Vermelha, um livro que eu li, não gostei, achei bem mediano. E a protagonista, que é a Mare, eu achava ela assim meio mediana também, sabe? Ela confiava demais no irmão do rei, o irmão do rei fazia parte de tudo aquilo, e aí tem a reviravolta no final, e ela toma umas decisões meio absurdas, meio burras, assim, sabe? De se expor ali no meio de todo mundo, com poderes que ela não deveria ter. Então eu acho que ela não é a protagonista mais apaixonante do mundo, sabe? Então eu vou colocar ela como chato. Eu ia colocar como médio, mas mudei de opinião, porque eu lembrei que esse livro me fez sofrer um pouquinho. Em seguida, eu tive que optar por um protagonista de A Guerra dos Tronos. Então, se você for olhar toda aquela história, tem um personagem que eu posso dizer que ele seria o meu protagonista naquele primeiro livro, que é o Jon Snow. Eu acho ele, no livro, a história dele, o caminho que ele traça ali, os melhores capítulos que aquele livro tem. Eu não sei se eu tô falando besteira, se você concorda ou discorda, coloca aí embaixo nos comentários para eu saber. Mas eu gostava muito do Jon Snow, principalmente por causa do negócio dele ser um troca-peles, que ele podia entrar no fantasma e correr como um lobo, solto, livre. Eu achava aquilo fantástico, pena que não foi adaptado pra série, né? Então, eu vou tomar ele como protagonista e vou colocar ele como tiro, porque nesse livro ele foi um tiro. Depois, na série, ele virou um banana. Mas no livro, coraçãozinho pra ele. Sabe quando você tá assistindo lá uma série tipo Vampire Diaries e aí as pessoas te julgam, mas você fala assim que você adora e que ele é o seu guilty pleasure? Pra mim, A Culpa é das Estrelas é o meu guilty pleasure. Eu lembro que eu amei esse livro. Eu chorei muito lendo, eu chorei muito vendo o filme. E eu sou extremamente apaixonado pelos personagens. Mais pelo Gus do que pela Hazel. Mas a Hazel como protagonista, eu acho que ela é uma boa protagonista. Ela tem umas escolhas, uns caminhos que ela toma em relação a tomar a rédea da própria vida em frente de uma doença e fazer com que isso seja ressignificado de outra forma, que faz muito sentido dentro do livro, sabe? E pra mim, as reviravoltas finais do livro, que eu sei que não seria spoiler eu contar aqui pra vocês, porque já faz muito tempo que esse livro foi lançado e possivelmente todo mundo já leu, mas mesmo assim eu não vou contar, e eu acredito que essa reviravolta tenha dado a força que esse livro tem com adolescentes, com o público adulto, com senhoras, com todas as idades. Então, tomando a Hazel como protagonista, eu vou colocar ela como um protagonista bom. Porque se fosse o Gus, eu colocaria como tiro, porque eu gosto muito do personagem. Mas como é ela, eu acho que ela é boa, mas não chega a tanto. Próximo livro é A Melodia Feroz. A protagonista é a Kate e tem o August. Mas eu acho que pelo fato dos dois narrarem, eu vou ter que optar por um deles, eu escolheria o August. Porque ele é um personagem maravilhoso, que ele representa aquele monstro que não quer ser monstro. E ele quer ser humano, e ao mesmo tempo ele não tem como lutar com as coisas da natureza da vida dele. E eu acho que isso é a batalha de cada um. A gente tem coisas da nossa natureza que às vezes a gente luta contra, e isso acaba fazendo com que a gente se odeie, se deteste, mas no fim das contas, se a gente se amasse, se a gente se entendesse, se aceitasse, eu acho que a nossa vida seria muito mais feliz. Então o August representa isso, eu acho ele um puta protagonista, e eu vou colocar ele como tiro, porque eu realmente gostei desse livro na minha tentativa número 2000 de leitura. Próxima protagonista, Bella Swan, do Crepúsculo. Eu tenho que fazer uma confissão. Se o livro não fosse Crepúsculo, se fosse Lua Nova, eu amava a fase depressiva da Bella. Eu realmente amava. Aquele livro é maravilhoso. Quando você vira a página, vai vendo novembro, dezembro, janeiro. Eu amava aquilo.
Só que em Crepúsculo eu acho ela muito apagada, assim. E o fato da autora não ter tido calma no final me deixa uma tristeza com relação a esse livro. Não que eu não goste, eu gosto. Só que eu acho que resolver tudo em 4 capítulos de 3 páginas cada um foi uma coisa que meio que me magoou enquanto leitor, sabe? Então no final das contas, a personagem fala por si. A Bella é meio insossa, ela não sabe o que ela quer, às vezes ela quer ser vampira, às vezes ela quer ser humana, às vezes ela quer estar com o pai, às vezes ela quer estar em Phoenix. E eu não entendo o que ela quer. E se eu não entendo o que ela quer, como é que eu vou entender onde que eu posso colocar ela aqui, sabe? Então, eu vou colocar ela como um personagem bem chato, porque eu realmente acho ela uma personagem bem chata. O próximo é Morte no Nilo, da Agatha Christie, e o protagonista deste livro é um detetive que eu detestava no começo, porque eu achava ele muito arrogante por ele ser francês, que é o Hercule Poirot. Ele tinha toda aquela pompa, aquela coisa de francês, eu sei de tudo, eu sou o melhor detetive do mundo. Mas ao decorrer da história, você vai vendo que faz sentido ele ser assim. E que faz sentido que ele ia jogando determinadas iscas pra ver se ele descobria quem que era o assassino da história, sabe? E eu gostei. Eu acho ele um excelente protagonista, eu vou colocar ele como Tiro. Aniquilação também foi uma das últimas leituras que eu fiz, eu achei um livro muito bom. E a protagonista, ela carrega a história, sabe? Tudo que acontece ali, que tenta trazer um gancho para ter algum tipo de ação, para ter algum tipo de tensão, porque esse livro é um livro de ficção científica misturado com um pouco de terror. Então ele é muito tenso e muito do que o autor coloca ali é muito imaginado. Você tem que ter uma cabeça muito grande para conseguir entender o que ele queria, sabe? Eu amei essa experiência e eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Então, eu gostei da protagonista, eu vou colocar ela como um protagonista bom. Por que bom? Porque ela não é tão memorável como os outros, ela tem alguns defeitos, mas ela tem muitas qualidades. Então, eu fico aí no meio termo. Ela não é média, ela é bem mais do que média, então eu vou colocar ela como bom aqui. O próximo é o Harry. Não é o meu protagonista de livro favorito. Eu amo a Hermione, eu acho que ela é o centro daquela saga. E se eu fosse colocar o Harry de Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo, eu colocaria ele como chato. Eu não gosto dele, assim, nesses primeiros livros. Mas quando ele tem aquela revolta cheia de hormônios em Ordem da Fênix, aí eu passo a gostar dele. Quando ele briga com Dumbledore em Ordem da Fênix, eu falei, gente, olha, pode ter alguma coisinha aí. Só que aí depois, né, vocês já sabem o que virou. Ele continua sendo o mesmo sortudo de sempre. Então por isso eu vou colocar ele como um protagonista, que é um protagonista médio. E pode ser um pecado, vocês vão me julgar horrores por causa disso, mas é porque eu não acho que ele é um protagonista muito, muito fantástico, assim. Ele é o herói, só. O Mágico de Oz é um livro muito bonito, eu acho ele fantástico com relação à imaginação. Você senta, você consegue imaginar tudo que está acontecendo ali. E a Dorothy carrega muito essa história. Ela carrega nas costas, sabe? Então, da primeira vez que eu li, há muito tempo atrás, eu lembro que eu fiquei apaixonadíssimo por isso. E provavelmente eu vou reler esse livro no meu próximo desafio, que eu não vou contar o tema, mas vocês estejam lá que vocês vão saber, porque foi minha escolha, tá? E ela é uma protagonista muito legal, eu gosto muito dela, então eu vou colocar ela como uma protagonista boa. Depois, nós temos O Ceifador. Tem a Citra e o Rohan, que eles são grandes personagens ali daquele livro, mas a Citra, pra mim, é a protagonista que eu optei por colocar aqui. E eu gosto muito dela. Ela é uma pessoa que vai contra tudo aquilo que está sendo colocado ali dentro daquela sociedade em que você, como um ceifador, tem que matar pessoas, porque as pessoas não morrem naturalmente. Eu acho ela uma boa protagonista e eu vou colocar ela como bom. Próximo é a Mallory de Caixa de Pássaros. Eu gosto muito desse livro, eu gosto muito do filme desse livro. E é uma história que me cativa muito, que o autor tem um jeito muito dele, assim, de escrever. E a protagonista, que é a Mallory, ela é muito cheia de camadas, sabe? Você não entende quem é ela o tempo todo, você fica se perguntando. Aí ela passa por diversas situações ali com aquelas crianças, com o garoto com a garota. E isso tudo vai te deixando muito assim, gente, quem que é essa mulher? E aí aos poucos, capítulo por capítulo, ele vai montando um retrato de quem é a Mallory. Até chegar no grande final, que é o final que muita gente detesta, mas eu adoro. Então eu acho ela uma boa protagonista, eu não acho ela mais do que isso, mas ela é uma boa protagonista. Eu vou colocar ela como protagonista bom. O próximo é O Sol Também é uma Estrela, que é um livro que eu lembro que eu gostei muito de ler, que conta a história da Natasha e do Daniel. Ele é coreano, vive nos Estados Unidos, e ela vive nos Estados Unidos, nasceu ali, mas a família dela é jamaicana, então ela tá prestes a ser deportada. E eu lembro que eu gostei muito do quão real ela era. Ela tomava decisões
muito próximas do que eu tomaria se eu tivesse naquela situação. E a descrença dela com o amor, que o Daniel é super amoroso, poeta, ele quer conquistar ela em 24 horas, que ela vai ficar apaixonada por ele, e ela tá tipo assim, sabe? Nada vai acontecer, você fica aí tentando enfiar isso na minha cabeça, mas isso aí não vai dar em nada. E eu acho isso muito legal no livro. Ela tem aí um jeitinho meio turrão de ser, mas aos poucos ela vai encontrando o caminho dela, a caminho da felicidade e a caminho do desfecho da história. E eu gostei muito. Eu vou colocar ela como uma protagonista boa também, porque eu não acho que ela é memorável daquele jeito que eu falei, mas ela segura a história. Então, se ela segura a história, tem que ter alguma coisa por trás ali, né? E o último é o Cidade dos Ossos, que é um livro assim que eu li sofrendo, tentando, me esforçando, falando, gente, essa mulher, todo mundo gosta dessa mulher, eu também tenho que gostar dessa mulher, não é possível que ela não vai ser boa pra mim. E não foi, sabe? Um livro da Cassandra Clare, infelizmente, não é um livro pra mim. E aí eu tive uma experiência péssima, eu fui no cinema assistir o filme, não gostei do filme, insisti na série, não gostei da série, insisti no livro, não gostei do livro. Desculpa, Cassandra Clare, eu sei que você tá rica, famosa em algum lugar nos Estados Unidos, e provavelmente nunca vai ver esse vídeo, mas eu não consegui. Esses livros, assim, não me encantaram ainda. Pode ser que não tenha sido a hora também, mas por enquanto, não. E eu não gosto da protagonista, da Claire, sabe? Eu tentei, eu fiz uma força imensa, mas não gosto. Então essa é a única protagonista da minha seleção de 20 livros que vai pro Bomba. Porque sim. Então ficou assim, 6 protagonistas tiros, 8 protagonistas bons, 2 médios, 3 chatos e um bomba. Você gostou dessa seleção? Eu deixei o link aí nos detalhes para que você possa entrar no Tier Maker, que é o site que eu fiz, a minha, e eu queria ver os seus. Então, se você por um acaso do destino chegar aí nessa ferramenta e montar a sua classificação, seja de personagens, de livros, de gêneros, qualquer coisa relacionada à literatura, bota o link aí embaixo que eu quero ver, tá bom? Novamente, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é para você receber a notificação dos vídeos que eu postar aqui, e deixe seu like, porque me ajuda pra caramba. A gente se vê num próximo vídeo, um bom final de semana pra vocês. Se cuidem, fiquem em casa e a gente vai passar por essa situação aí da quarentena e do isolamento em breve, se tudo der certo, tá? Estamos torcendo e vamos fazer a nossa parte, tá bom? Até mais e um beijão pra vocês.